Olá, muito boa tarde. Espero que o seu domingo esteja ótimo, mas a partir de agora sei que vai ficar ainda melhor. Gente, quem aí anda com a memória ruim, hein? Você já teve aquele branco, esqueceu o nome de alguém, quando foi fazer uma prova, uma entrevista de trabalho, ficou procurando, esqueceu, não sabia o que falar? Calma, calma, nós vamos te ajudar, viu? Hoje, o nosso convidado aqui no Conexão Social é especialista no assunto. Ele é especialista em foco, memória e concentração. Ele foi o primeiro brasileiro a receber o título de melhor memória do Brasil, certificado pelo Livro dos Recordes. E eu quero dar as boas-vindas ao querido Renato Alves. Professor Renato Alves, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, um grande prazer. Satisfação poder compartilhar um pouco daquilo que a gente sabe sobre como evitar esquecimentos, né? Como melhorar a memória, como ter mais qualidade de vida a partir dela. Sim, e esse é um assunto tão bacana que todo mundo está te parando aqui no corredor, até mesmo da emissora, que já te conhece, né, das mídias sociais e do seu trabalho extraordinário que você vem fazendo aí, ajudando o Brasil e o quiçá o mundo, né, por conta dos cursos, a de verdade aprender como memorizar. E isso é tão importante que salva vidas, né? Exato. A gente conversava um pouco antes de entrar no ar aqui e a gente falava de exemplos de pessoas que, por conta de um pequeno esquecimento, teve um prejuízo muito grande e a gente vai falar muito sobre isso aqui. Mas antes, eu queria que você começasse falando da sua história. Você sempre foi uma pessoa assim que teve essa memória boa? Como é que foi? Pois é, se eu pudesse me definir, eu posso dizer que eu sou um ex-esquecido. Olha só que interessante. Ninguém entra nesse mundo da memória porque tem uma boa memória, porque quem tem uma memória privilegiada não se questiona. Eu, ao contrário, me questionava por quê. Como estudante, eu assistia a aula, não me lembrava da explicação do professor, lia uma apostila, logo em seguida esquecia. Né? E esses esquecimentos frequentes como estudante acabava refletindo aonde? No boletim, né? Nas notas, que me frustrava muito. Né? No trabalho também tinha os esquecimentos diários e aí um pequeno esquecimento poderia levar a um grande desastre dentro da empresa, e foi aonde um esquecimento de um backup de um arquivo que eu precisava fazer acabou causando um prejuízo enorme para a empresa onde eu trabalhava. Por causa desse esquecimento eu perdi o emprego. Poxa vida. Comecei a questionar, né, a minha capacidade, se eu era incompetente, por que acontecia aquilo. E aí um amigo me deu de presente um remédio para memória, que era na verdade um livro sobre técnicas de memorização. Né? E ele falou, olha, lê isso aqui que isso aqui vai te ajudar, né? E eu comecei a ler aquele livro e tinha umas técnicas interessantes para memorizar a carta de baralho, data, números, palavras. Só que, e aí eu comecei a experimentar aquelas ferramentas e comecei a perceber, poxa, eu consigo lembrar uma sequência de 100 dígitos de um número, mas eu não consigo memorizar a matéria da faculdade. Então eu comecei a criar técnicas de memorização para os meus estudos e comecei a me sobressair. Comecei a ensinar os amigos e aí isso virou um grande business, na verdade. Comecei a trabalhar com memorização, né, e aprimorando as técnicas aplicadas ao dia a dia. Então parecia alguma coisa meio paranormal. E aí eu comecei a estudar e eu entendi que a memorização nada mais é do que técnicas. São técnicas utilizadas desde a Grécia Antiga, de uma época em que as pessoas não tinham aonde anotar. Que interessante. O conhecimento era transferido de uma pessoa para outra, simplesmente conversando. E com técnicas eles conseguiam preservar esse conhecimento e passar através das gerações. E aí eu comecei a criar técnicas de memorização a partir disso, e aí a coisa criou a proporção que tomou essa proporção toda aí alcançando. E aí você acabou descobrindo aí o seu propósito de vida por causa de uma dor, né? Exatamente. E olha só que amigo bacana, né? Que foi te presentear com algo que ia fazer a diferença na sua vida. Justamente. Muito bom. Bom, então, dado você contado sua história, deu pra gente ver que não é uma coisa que você nasce com.
É algo que você desenvolve, então a gente tem esperança, né? A gente hoje quer absorver o máximo de tudo que você puder nos ensinar, mas eu já comecei feliz porque eu vi que tem esperança para todos nós. Exatamente. Existe uma diferença entre usar a memória e usar a memória com inteligência. Nós usamos a memória o tempo todo, né? Porque os 5 sentidos estão o tempo todo sendo estimulados. Agora, o que fica retido na memória? Aquilo que você seleciona como importante. Então, quando você lê um livro, se você, antes de ler esse livro, você determinar, olha, esse conteúdo ele é importante, esse conteúdo vai transformar a minha vida de tal maneira, ou eu preciso encontrar neste livro tais respostas. Quando você já entra com esse propósito, o teu cérebro ele se configura de uma maneira diferente, onde ele vai focar em buscar aquela resposta que você precisa. E ao fazer isso, você está transformando suas conexões neuronais e transformando aquilo em memória. Por isso que tem às vezes trechos de livros que a gente lê, que meses depois a gente lembra até mais ou menos a página onde estava. Eu lembro que estava aqui na página da direita, em cima, aí você vai lá procurar e estava lá mesmo aquele trecho. Olha que bacana. Porque você mesmo já criou esse propósito. Então isso é usar a memória com inteligência. Tanto que isso tem muito a ver com as emoções, né? Porque quando é algo ou que dói, ou que é triste, ou que também é muito feliz, é o que você consegue lembrar. Ou aquilo que tem verdadeiramente importância, vamos dizer assim, né? E aí, quando você dá importância a um fato que você quer, isso é muito inteligente, o nosso cérebro, né? O nosso cérebro ele é um computador biológico muito inteligente, como você definiu. E a nossa memória ela é projetada para gravar tudo aquilo que causa dor e prazer. Tá? Tudo aquilo que é calórico, principalmente a alimentação, tá? A gente retém aquilo e a gente quer repetir a experiência. Por isso que as pessoas viciam em doces, em certos alimentos. Tá? E tudo aquilo que causa dor, a gente também registra com força para quê? Para evitar. Então, enquanto aqui você quer repetir, aqui você quer evitar. Esse é o trabalho principal de uma memória humana. Nos preservar, tá? e perpetuar também a nossa espécie. Por isso que a gente também sente prazer sexual. Agora, aí você pergunta, ler um livro causa dor? Não. A pessoa morre de prazer lendo um livro? Também não. Então, para onde é que vai? Aí entra num espaço que muitas vezes cai na lixeira da memória. Estudar, quando o estudante estuda. Estudar dá prazer? Não. Causa dor? Também não. Então, para onde é que vai aquilo? Vai para a lixeira da memória. Por isso que ele estuda e lê alguma coisa, daí a pouco ele esquece. Então, quando a gente entende o mecanismo da memória, você começa a usar a sua memória com inteligência. Olha só. Então, é tudo autoconhecimento no final, né? É autoconhecimento. Autoconhecimento. Agora, decorar e memorizar tem diferença, né? Porque também a decoração é aquela coisa que você associa algumas coisas, mas o memorizar é a mesma coisa? O famoso decoreba, né? É um processo de memorização, sim, só que via força bruta. O que é o decoreba? Eu pego uma informação, sei lá, e fico repetindo aquilo sistematicamente, centenas de vezes, até criar uma memória daquele conteúdo. Qual é o problema do decoreba? Ele tem prazo de validade, né? E você também não consegue fazer mais coisas. Por exemplo, um estudante ele decora a matéria para fazer a prova. Aí ele vai para a sala de aula pisando em ovos, alguém diz bom dia, ele não conversa comigo, ele evita tudo para não esquecer o conteúdo, e aí chega na prova, ele despeja aquele conteúdo no papel e acontece o milagre do apagão. Ele chega do lado de fora da sala, o colega pergunta, e aí, respondeu a questão do número 2? Ele, respondi. O que tu escreveu? Não lembro. Mas você não fez? Eu fiz, mas eu não lembro. Ou seja, já tinha uma programação para esquecer aquilo. Então, decorar gasta tempo e energia e não dá resultado porque você memorizou com prazo de validade. A memorização é diferente. A memorização ela pressupõe um entendimento. Então, eu leio um conteúdo, eu compreendo aquele conteúdo, eu repito, porque a prova da memorização é a explicação. Se eu leio um texto, fecho o livro, consigo explicar aquilo com uma riqueza de detalhes, eu tenho a prova da memorização, que aquilo foi memorizado. Renato, mas como é que eu seguro isso na memória por mais tempo? Aí existem as técnicas de memorização. Uma técnica bem simples para o pessoal que está assistindo a gente. Eu poderia, por exemplo, escrever um brevíssimo resumo daquilo que eu entendi.
eu poderia explicar para eu mesmo no espelho. Eu poderia gravar minha voz. Agora, olha que interessante esse processo. É livro, cérebro e depois papel. O que a maioria dos estudantes, das pessoas fazem? Livro, papel, livro, papel, livro, papel. E cadê o cérebro no processo? Quer dizer, ele não entende, né? Exatamente. Então, eu vejo muita gente estudando assim. Ele lê o livro, aí corre, pega o papel, aí lê de novo. Não serve para nada. A anotação, sem passar pelo cérebro aquele conteúdo, não serve para nada. Tem diferença da leitura dinâmica para memorização? Porque uma coisa interessante que você me contou, ele lê um livro em 30 minutos, né? Um livro de 100 páginas. Isso. E isso é algo, meu Deus, porque às vezes a pessoa fica um ano lendo um livro. Acontece muito que as pessoas compram um livro para enfeitar estante. Todo mundo tem consciência da importância da leitura, né? Só que a leitura, como nós aprendemos na escola, ela é uma leitura silábica. A gente lê sílaba por sílaba. A criança aprendeu, só que o adulto continua lendo devagar. E aí, num mundo tão rápido que nós estamos vivendo hoje em dia, ler devagar já não faz mais sentido. Então, a leitura dinâmica é um processo onde você vai treinar os seus olhos para ler com o cérebro. Tem muita gente que acha que a leitura dinâmica tem a ver com os olhos. Não, leitura dinâmica tem a ver com o nosso cérebro. É a velocidade de processamento do cérebro. E aí entra a memorização, porque não adianta eu ler rápido se eu não vou lembrar de nada. Então aí entra junto com a leitura dinâmica a memorização. Então são ferramentas que se complementam. Elas não se anulam, elas se complementam, tem que trabalhar junto. E qual é o segredo da memorização daquilo que você lê? Está naquilo que você faz imediatamente após a leitura. Então terminei de ler aquele capítulo, eu tenho que fazer um exercício de fixação. Senão, no dia seguinte, você vai esquecer mais de 70% daquele conteúdo. Que interessante. Então, quando lê, a associação também ajuda, né, Renato? Por exemplo, se você está lendo uma história, por exemplo, que se passou numa cidade grande, que tinha violência, quer dizer, é como se você se transportasse por um cenário que aquilo registra, né? A memória é um registro, né? É isso? A palavra mágica, a palavrinha mágica para memória, tá? É imagine. Você está estudando com seu filho geografia? Filho, imagine uma mata bem fechada, que você não consegue nem caminhar, toda úmida, né? Aquela umidade toda ali, os bichos, tal, bem denso, aquele mato bem verde. Que bioma que é esse? É a Mata Atlântica. Então, quando você trabalha com essa palavra-chave, imagine, né? Imagine 2 laranjas, outra aqui 2 laranjas, você junta, tem 4. Quando você trabalha com essa coisa da imaginação, você ativa várias conexões do cérebro e é incrível o resultado. Inclusive, é essa pergunta que eu queria te fazer, né? Se a gente consegue reativar lembranças através de memória. Você consegue caminhar com uma pessoa. Eu recebo muito e-mail assim, de pessoas assim, eu perdi o celular, o que eu faço? Eu não lembro onde eu deixei um documento. Não lembro onde eu deixei... É incrível, né? Eu tenho vídeos no YouTube e o pessoal pergunta isso, né? Que esqueceu a chave, não sai, estou desesperado. Gente, esqueceu o óculos. Desesperado. O óculos está aqui no rosto, mas ela está procurando. Aí eu falei, dá para lembrar? Dá. Você tem que ter dois gatilhos para você lembrar de qualquer coisa, tá? Data e local. Se você tiver essas 2 informações, você consegue voltar lá para os seus 10 anos de idade. Aí, claro que demora, é um processo, é como se fosse uma terapia, mas você senta, a gente vai começar a trabalhar, aí eu consigo fazer você ir lá para os seus 10 anos de idade, lembrar da casa que você morava, de detalhes, de objetos, de pessoas, contexto, tudo. Coisas que você julgava ter esquecido. Você consegue trazer na sua memória. Então, é a forma como você conduz a memória que consegue abrir essas portas. Isso é extraordinário, porque às vezes acontece, depende muito do estado da pessoa, de onde ela está e tudo mais, mas tem o famoso branco, né? Que isso, quando é no foco de tensão, por exemplo, de prova, de um concurso, alguma coisa assim, a pessoa esquece e depois ela fala, mas eu sabia, mas eu não lembrei. Por que isso acontece, Renato? É engraçado, né, Eunice? O branco na memória é o melhor amigo que nós temos.
Porque o branco na memória é um alarme silencioso indicando que existe algo de errado conosco. Olha. Tá? Sempre que a gente tem um lapso de memória, é o nosso organismo dizendo assim, para e respira. Para um pouquinho, respira, relaxa, você não está dormindo bem, você está correndo demais, está com muito estresse, muitos problemas, muito acúmulo, e aí começa a dar apagões de memória. Então, sempre que a gente sofrer um lapso de memória, é importante a gente parar e analisar qual é a causa. Por que eu estou tendo esse branco na memória? E muitas vezes a gente vai perceber que é o estilo de vida que está causando isso. Agora, assim, tem hábitos também que prejudicam a memorização, né? Talvez a correria, talvez a falta de estar presente, né? Você fala muito sobre o foco, né? Sobre estar presente. Queria que você falasse desses inimigos, né? Que prejudicam a nossa memorização. Tem muito a ver com comportamento. É comportamental. Tá? A memória humana de um ser humano, tá? A premissa é que ela é perfeita e realmente é perfeita, ela funciona normalmente. O que nós fazemos todos os dias como humanos é atrapalhar a memória. Tá? Criando um monte de compromissos, criando memórias artificiais. Tá? Eu estava em Brasília uma vez, estava no hotel, 13º andar. Aí eu entrei no elevador e comecei a descer. Aí ali pelo 8º, o elevador parou e entrou uma senhora. Aí o elevador continuou descendo, ela colocou a mão na cabeça e falou assim, meu Deus do céu, esqueci meu celular. Aí ela, nossa, você vê como que é a minha memória? Eu falei, olha, desculpa, mas eu vou te corrigir. Você não esqueceu o teu celular, você acabou de lembrar dele. Então não foi um esquecimento, foi uma lembrança. Tudo bem que você não lembrou onde deveria, que era lá no teu apartamento. Há tempo, né? Mas você lembrou. Palmas para sua memória. Então, é o ponto de vista. Se você analisar, nós mais lembramos do que esquecemos todos os dias. Só que quando a gente esquece um detalhezinho, a gente cria uma tempestade toda. E já fala, tô ficando velho, normalmente. E aí né? já vem as crenças. Sim. Né? E aí tem isso, tem a falta de sono, falta de exercício, tem uma série de coisas, mas basicamente essa crença... Agora, se você me perguntar qual é o pior, é a memória artificial. Se toda vez que você tiver que registrar algo, você escolher anotar, fazer um bilhetinho, gravar, fazer um bloquinho de anotações ali, você vai ter aquele efeito calculadora. Você nunca vai esquecer como se faz uma adição, subtração, multiplicação ou divisão. Porém, se toda vez que a gente vai fazer uma operação matemática, a gente usar a calculadora, a nossa função lógico-matemática vai ficando lenta. E por ficar lenta, a gente não usa, tá? E por não usar, você adota memórias artificiais, ou seja, ou a calculadora no caso. E a memória vale a mesma regra. Tá? Quando você fica anotando o tempo todo, você deixa de usar a sua memória, por deixar de usar você não confia, por não confiar você adota memórias artificiais. E memória artificial você sabe, cai, quebra, pifa, rouba, acaba a bateria. Perde, acaba a bateria, fica defasado. Isso é bem interessante. Agora, como a gente saber que... Porque tem problemas de saúde também, né? E aí a pessoa ela não pode também ignorar isso. Como é que a gente faz essa diferença? Isso é só uma falta mesmo de memorização, de técnica, de exercício mental? Ou isso é um problema aí como Alzheimer e outra problema de saúde? Isso, essa pergunta é muito importante, tá? Existe uma diferença entre falta de memória e falta de organização. Então, essa organização, quando eu digo, pode ser a organização da tua vida como um todo, na tua casa, a forma como você guarda seus objetos. Se você é uma pessoa desorganizada, pessoas desorganizadas esquecem o tempo todo. Não é um problema cognitivo, neuro. E a organização mental também das ideias. Tá? Então, a pessoa não tem um modelo, uma técnica, uma ferramenta para organizar as informações, fica fácil escapar uma ou outra. Né? E aí a outra diferença é quando é um problema neurodegenerativo, por exemplo, né? Uma demência, um Alzheimer, aí tem a ver com esquecer de coisas básicas, como o nome de um familiar, esquecer o endereço de casa com muita frequência. Né? Então, se acontece isso com muita frequência, aí tem que procurar um médico. Urgente. Agora, não lembrei o nome daquela prima, mas aconteceu só hoje.
Nunca aconteceu. Aconteceu hoje e pronto. Aí não chega a ser um problema. Talvez essa falta de atenção, né? Mas é muito importante essa coisa da organização, né? Mas o legal, assim, que existem soluções, formas de organizar a casa, o guarda-roupa, a mesa, para que a pessoa encontre as coisas. Por exemplo, tinha muito problema na minha casa de esquecer a chave. Onde deixei a chave? Não lembro onde está a chave. Cadê a chave do carro? Cadê a chave? Eu descobri, bom, ninguém tem problema de memória aqui, então qual é o problema? É a organização. Aí a gente adotou o seguinte, olha, entrou em casa, você abre a porta, você dá um passo, já tem ali um aparador, nesse aparador tem um pequeno vaso, esse vaso virou porta-chave. Tá? Entrou em casa, deu um passo, a chave está ali dentro. Então já não encontra mais a chave na cozinha, no quarto, no banheiro, dentro da geladeira. Não, existe. Então o que faltava ali era a organização só. Então tem essas técnicas que ajudam a facilitar a vida. Sem contar que tem profissões que a pessoa trabalha com a memória, né, Renato? Que se ela não tiver uma boa memória, inclusive ela não vai poder exercer aquela profissão. Então, a questão de ter boa memória é, vamos dizer assim, o ganha-pão da pessoa, né? Pré-requisito. E quando ela começa, de repente, a ter problema com isso, ou é a desorganização, ou de repente um problema de demência mesmo, né? A gente pode citar exemplos aqui, que hoje eu não sei como tá, mas eu vim do rádio. E eu não sei se você chegou a participar de alguma entrevista em emissora de rádio, e às vezes você fica olhando o técnico ali, ele tem na frente dele 200 botões. E cada um tem uma função e a gente está ao vivo, né? Está no ar. Se você apertou um errado, se você esqueceu o time daquilo... Imagina um piloto de avião. Nem falei desse aí, que aí já é vida mesmo, né? Não é? Então, esses profissionais, assim, tem alguma coisa que eles podem fazer para preservar essa memória, para ter longa duração? Tem sim. Pensa na tua memória, eu vou até usar a caneca como exemplo, tá? Pensa na tua memória como essa caneca aqui. Todos os dias a gente processa cerca de 2 milhões de informações que você vai enchendo esse copinho aqui, tá? Com tudo que você faz. Tarefas, pessoas que você conhece, agendas, compromissos, você vai enchendo essa canequinha aqui com informações. À noite, quando você adormece, você pega essa e aí você atinge um sono profundo, onde você começa a sonhar. O que teu cérebro faz? Grosso modo, é como se ele abrisse uma válvula aqui embaixo e todo esse conteúdo da caneca ele vai sendo armazenado nas suas devidas memórias, tá? Só que imagine que você não dorme bem, você nunca dorme, a tua vida é uma loucura, né? Então, ou seja, você abriu esse aqui, só que só saiu metade. Aí no dia seguinte, quando você começa a trabalhar, você volta a jogar informação aqui dentro. Aí chega um momento que isso aqui transborda. Aquilo que transborda é aquilo que você esquece. Grosso modo. Né? É uma forma de tentar explicar para o pessoal como funciona a memória. Então, quanto mais informação um profissional trabalha, melhor tem que ser a qualidade de vida dele. E os jogos virtuais, eles cansam a mente ou eles ajudam a pessoa a desenvolver a memorização? Olha, tem 3 exercícios que são fundamentais e nenhum deles considera jogos eletrônicos, tá? O exercício ideal para a memória de um ser humano, o mais poderoso que existe, é escrever. Para você escrever um textozinho com 50 palavras, às vezes você tem que acessar uns 500 arquivos na tua mente. Olha. Ler, leitura concentrada, leitura bem feita, palavra cruzada. Renato, por que esses são os melhores exercícios para a memória? Porque diz respeito a conteúdo da memória. Então você não tem ali na tua memória aquele movimento que você fica fazendo o tempo todo aqui no videogame, de um joystick. Aquilo ali é reflexo. Então os joguinhos eletrônicos, eles treinam o teu reflexo. Eu não sei se isso vai ter utilidade na tua vida. Talvez dirigir um carro, né? Então eles treinam reflexo. Jogos eletrônicos de percepção, que tem muito hoje aplicativo que fala aplicativo para memória, mas mais percepção. Agora, se você quer mergulhar de verdade na tua memória, lugares, pessoas, o conhecimento. Quando você mexe esse conhecimento, você mantém tua memória sempre rápida,
ativa, lúcida. Essa longevidade com lucidez, tem a ver com a memória, o volume de conteúdo que você fica mexendo na tua memória o tempo todo. E como é que você faz isso? Jogando videogame? Não. Lendo, escrevendo, fazendo cruzadas, conversando com pessoas, conhecendo lugares. Olha, que bacana isso que você está falando, porque às vezes as pessoas hoje querem tanto aquele comodismo da sala, né, do sofá, da cadeirinha de jogos, e a internet leva, mas não é a mesma coisa, né? E hoje, por exemplo, o que você está ensinando aqui para a gente é um conteúdo que transforma de verdade a vida. Porque quem tinha a desculpa de que eu esqueço tudo, não é verdade. Você pode sim treinar, né, sua mente para poder lembrar e usar isso a seu favor, né? Exato. E eu queria que você fosse além, que você inclusive compartilhasse aqui com a gente algumas técnicas para ela já começar a colocar em prática já, para ser a favor da memorização, né? Tem várias coisas que a gente pode fazer. Tem uma dinâmica que dá para fazer com o pessoal de casa, né? Sim. Que seria você criar, por exemplo, uma lista de compras simples usando o seu corpo como base. Tá para fazer? Sim. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos lá. Imagine que você precisa. Aí é um exercício de imaginação. Lembra do imagine, né? Então vamos mergulhar nessa brincadeira. Imagine que você precisa fazer uma compra de alguns itens, só que você não quer escrever, você não quer anotar, você quer memorizar esse conteúdo, né? Então vamos usar o corpo como uma espécie de bloco de notas. Então toque no topo da cabeça, e aí o gesto lhe ajuda, e imagine aqui um carregador de celular. Você plugando um carregador de celular. Né? Faça essa imagem, toque, sinta o toque. Toque agora na sua testa e imagine que a segunda tarefa é comprar uma lâmpada. Então imagine você rosqueando uma lâmpada na testa ou uma lâmpada acendendo na sua testa. Veja essa imagem como se fosse uma foto na tua cabeça. Nos seus olhos, imagine que você tem que fazer uma cópia de chave, né? Aí você toca nos seus olhos, imagine você chorando, saindo uma lágrima, em vez de lágrima está saindo chave dos seus olhos, né? Várias chaves. Toque nas suas orelhas e imagine que você precisa pegar um livro, comprar um livro. Então imagine na sua orelha, você colocando um livro de um lado e você tirando um livro do outro. Faz uma imagem maluca assim que a memória ajuda. Isso ajuda na memorização. E aí no seu nariz você precisa comprar ração para o cachorro. Então imagine você espirrando e saindo ração de dentro do nariz. É meio nojento, mas funciona, né? E para terminar, imagine que você tem que comprar um presente de aniversário para alguém. Então imagine na sua boca você tirando um laço de presente de aniversário. Faça essa imagem. E aí, recapitulando rapidamente, então na cabeça plugamos um carregador de celular. Na testa, uma lâmpada. Nos olhos, a chave. Na orelha, o livro. No nariz, ração de cachorro. A ração e na boca, o presente. Beleza? Beleza. Vamos fazer o teste? Vamos. Então, vamos lá. O que tem na sua orelha? Livro. O que tem na sua boca? Presente. Topo da cabeça? Carregador de celular. Isso. Na sua testa? Lâmpada. Uma lâmpada. Nos seus olhos? Chave. Aí, ó. Viu? Parabéns. É claro que o nosso tempo aqui é curto, mas a gente poderia fazer confortavelmente com 60, 70, 80 informações. Gente! Confortavelmente, com essa mesma qualidade. Então, isso é usar a memória com inteligência. E fizemos algum treinamento antes? Não. Então, a memorização que eu ensino não é memorização de treinamento. Você não precisa treinar a tua memória. Você tem que usar a sua memória do jeito certo. Que aí o resultado é imediato. Isso é extraordinário. E, inclusive, você tem uma escola, né, Renato, que você ensina isso. Você tem os seus canais lá, o canal do YouTube, que você tem muito conteúdo gratuito também. Mas você tem uma escola, né? A gente tem um canal do YouTube com mais de 1000 vídeos disponíveis para o pessoal, quem quiser acessar, saber sobre memória, né? E nós temos a escola de memorização, que é a Memory Academy. É a maior escola de memorização do mundo, né? Nós temos mais de 500 mil alunos. Olha já passaram por nossos treinamentos. E esse projeto tem desde crianças né, até idosos. A gente tem trabalhos voltados para todos esses públicos. Profissionais, estudantes, concurseiros,
crianças que querem aprender a estudar e usar a memória com inteligência. Eu vi que você tem até para a palavra de Deus, né? Até curso de memorização da Bíblia. Exatamente. Sim, eu achei extraordinário isso, maravilhoso. Você fala muito em foco, né? Isso. E eu queria que você falasse, deixasse uma mensagem para as pessoas sobre foco. Hoje a gente vive um mundo que as pessoas tá aqui, mas o pensamento tá longe. Falta muito essa coisa de estar presente, né? Isso. E aí eu acho que é muito bacana da gente ensinar isso para as pessoas, até para elas aproveitar melhor momentos com a família e viver o presente, né, Renato? Eu aprendi a melhorar o meu foco uma viagem que eu fiz para o México. Fui visitar as pirâmides, né, de Chichén Itzá, aquelas pirâmides maravilhosas. Eu cheguei lá com a turma da excursão, aí que a gente desceu e aí todo mundo já sacou seus celulares, suas câmeras e começaram a registrar. E aí eu fui cair nessa tentação, eu parei e pensei, espera um pouquinho, eu não vou fazer nenhuma foto que seja melhor do que muitas fotos que já tem na internet. Então o que eu fiz? Tirei uma selfie para registrar que eu estive ali, eu sentei debaixo de uma árvore na sombra e comecei a contemplar. Simplesmente silenciei e comecei a contemplar como que eles viviam, como que era naquela época, o que eles faziam, como era o estilo de vida. Eu comecei a contemplar. E aí depois, na hora de ir embora, conversando com o pessoal, eu conseguia lembrar de detalhes que eles não lembravam porque ficaram mais preocupados em tirar uma foto do lugar. Olha só. Então, o que falta para as pessoas para manter o foco? É silenciar a tua mente e contemplar aquele momento com a tua família, com o teu filho, o almoço, o trabalho, o livro que você está lendo, a aula que você está assistindo, honrar seus professores. Tudo isso faz com que você se mantenha no presente e ao ficar no presente você está ativando e usando a sua memória com inteligência. É uma forma muito bacana já de começar e não custa nada, né, Renato? Não custa nada, aliás é até prazeroso. Sim, muito bom. Eu queria só que você deixasse só mais uma orientação que eu esqueci de fazer essa pergunta, porque assim, tem pessoas que têm muita dificuldade de ler e tem a ver com isso que você falou também, porque começa a ler e a mente começa a viajar, né? Uma técnica para que as pessoas fiquem ali no livro, consiga entrar naquela história. Com os olhos nos livros e a cabeça nas nuvens, né? Inclusive falando do livro, Renato, você me trouxe esse livro de presente que eu quero muito mostrar, que tem a ver com essa pergunta também. Quando a gente lê um livro, quem lê é o hemisfério esquerdo. Então o esquerdo está lendo, de repente o esquerdo ele encontra a palavra aqui diferente. O direito, como não está fazendo nada, ele vai lembrar daquela cor da parede que ficou diferente, que você vai ter que falar com o pintor e tal. Então o esquerdo continua lendo e o direito fica pensando na parede. Tá? Por causa de um estímulo aqui do livro. Aí quando a pessoa percebe, ela virou a página e não lembra de mais nada. Como é que você corrige isso? Você vai colocar o seu hemisfério esquerdo para ler e o direito ele vai criando imagens baseadas naquilo que você está lendo. Tá? A maioria dos livros, tirando os textos técnicos, a maioria dos textos que a gente lê é possível ler e visualizar simultaneamente. Aí você consegue manter a tua mente focada no presente ali, na leitura. Gente, isso é extraordinário, porque quantas pessoas, às vezes até lê o livro, mas aí você pergunta o que estava, não sabe, não lembra. Está chegando ao final da nossa gravação e eu queria que você deixasse aqui nas suas considerações finais, você deixasse uma mensagem para as pessoas e os seus contatos também, Renato. E queria já te agradecer, viu? Foi muito prazeroso esse momento, aprendi demais, espero que você volte também outras vezes. Eu fico muito feliz. Nós temos que cuidar das nossas futuras gerações, dos nossos filhos, porque são eles que vão cuidar de nós daqui 20, 30 anos. Será que nós estamos fazendo esse dever de casa de ensinar esses princípios, esses valores, o como fazer, principalmente a virtude da paciência, da calma, né? De você plantar, cuidar, para depois colher. Hoje a gente está numa geração que só quer colher, mas não cuidou das etapas anteriores. Então, às vezes é necessário nós termos, como adultos, uma boa conversa com as crianças sobre isso, sobre esses valores. Tá? E os meus contatos, pessoal, se quiser conhecer meu trabalho, se der um Google ali, Renato Alves, né, na internet, põe Renato Alves, tem ali todos os meus canais, tem os livros, também tem os cursos.
ela vai me encontrar. Tem muita coisa ali importante, né? Tem. Foi maravilhoso tudo que você ensinou aqui pra gente, viu? E a gente está muito agradecido. Ele veio lá de Balneário Camboriú, de onde ele mora, só para prestigiar aqui o nosso programa e compartilhar esse conhecimento tão rico, tão necessário, né? Que a gente espera de verdade que faça muita diferença na sua vida, principalmente para vocês mulheres que nos assistem aqui, nos prestigiam todo domingo, viu? É uma honra sempre trazer pessoas como o Renato aqui para compartilhar com a gente esse conhecimento e mudar a nossa vida, né? Obrigada mesmo, viu, Renato? Eu que agradeço de coração. E a você aí de casa, obrigada por sua audiência. Siga o Renato, siga o programa Ressoar, me siga também. Um grande abraço e até o próximo domingo.